Internacionalistas do mundo, univos! Eu sou o João e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje, com clima de Copa. Estou aqui com a minha amiga Honda. Diga oi, Honda. Oi, pessoal, eu sou a Honda Daniele, aparecendo aqui mais uma vez com uma convidada super, mega, ultra especial em clima de Copa, pra gente falar um pouquinho sobre esporte. Muito bem, pessoal. Em clima de Copa, a gente vai falar sobre uma área que as RI às vezes pouco exploram, que é a do esporte. A gente já falou aqui em alguns episódios que o esporte e relações internacionais tem tudo a ver. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito legal que trabalha com esportes e mais especificamente com futebol. Eu estou aqui com a Luísa Forghieri, ou Lala. Diga oi, Luísa. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Voltando, de certa forma, para casa, né? Tenho 26 anos e hoje sou assistente de operações no Red Bull Bragantino. Trabalho com dinâmica de jogos. É isso aí, pessoal. Então, bora para mais um episódio. Bom, pessoal, para a gente começar nosso papo de hoje, eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória, Lala ou Luísa. Quando que você começou? Como que você chegou até onde você está hoje? Como que foi esse processo? Fala um pouco pra gente. Legal. Eu acho que desde muito menor, assim, eu já sempre gostei de esporte, de praticar esporte no geral. Então eu comecei bem pequenininha fazendo natação, depois ginástica olímpica, voltei pra natação, e aí quando eu comecei a, ficar com uns 11, 12 anos, eu comecei a querer fazer futebol. E aí, futebol ou futsal feminino sempre era muito difícil de fazer time nos colégios que eu estudei. Não era tão comum como para os garotos, então eu só consegui começar a jogar bola no colégio, acho que com 13 anos, assim, 13 ou 14, na 8ª série. E aí eu lembro que eu também pedia muito pros meus pais, aí era um horário ruim, e aí quando eu comecei a jogar, eu era péssima, mas muito esforçada, e gostava muito, e minha família, assim, tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai, as duas muito torcedoras de futebol, assim, as duas também torciam a família inteira pro mesmo time, sempre foi estimulado nesse sentido. Quando eu comecei a ir nos estádios com a minha família, também comecei a conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de futebol, e sempre gostei de praticar. Quando eu fui para a faculdade, eu sabia que eu queria continuar jogando futsal, porque foi uma grande conquista para mim conseguir jogar, né? Conseguir aprimorar um pouquinho ali e conseguir ter uma noção de jogo melhor. E eu lembro que eu entrei na faculdade já com muita vontade de entrar para atlética. Eu tinha muita curiosidade de trabalhar com isso já, de, enfim, atuar de alguma forma dentro do esporte. E aí lá no meu primeiro ano já entrei pro futsal feminino e também pra atlética. E aí eu acho que foi quando as coisas começaram a convergir. A paixão pelo esporte, por assistir esporte, me emocionar numa Olimpíada ou simplesmente jogar bola, com a ideia de fazer algo com aquilo. Então, na Atlética, eu fui ser diretora de modalidade, fui primeira secretária no ano seguinte, e comecei a me envolver com os corres de Atlética. Imagino que a gente esteja falando com várias pessoas da Unesp Franca, então quem é da Atlética vai entender o que eu estou falando, que o corre ele é intenso, e aquilo fazia sentido para mim, mesmo que ainda não fosse algo remunerado, já começava a aparecer uma atividade de trabalho para mim, é uma responsabilidade que eu tinha dentro de mim, muito intensa, muito feliz em fazer as coisas que eu fazia dentro da Atlética, e era uma rotina louca, assim, o futsal começava depois da aula à noite, tipo 10h30, a reunião da Atlética começava 00:30, a gente ficava até 4 horas da manhã discutindo as coisas na República, de treino, e, enfim, de campeonato, viagem, esse tipo de discussão de logística dentro da organização do esporte mesmo. Depois eu fui participar de outros grupos de extensão, da Liga, do Interunesp, que foi uma experiência maravilhosa também. Eu lembro que as meninas que moravam comigo achavam muito estranho que eu ia pro Interunesp para trabalhar e não para ir na tenda, assim, mas o Interunesp tinha um significado totalmente diferente para mim, porque era como se fosse o TCC daquele ano, assim, de ter dado sangue e ter conseguido fazer um evento tão grande. E o Interunesp realmente é um evento muito grande, né? A primeira edição que eu fiz
do Inter Araraquara de 2015, eu acho que foi tipo 20 mil pessoas, assim, ao todo, pensando nas festas, pensando nos jogos. São muitos campi participando também. E aí, depois, eu fui participar também do GDID, que é o Grupo de Estudos de Direito Desportivo. Quando eu volto do Interunesp, depois saio da Atlética, fiz intercâmbio, começo a pensar que sim, realmente eu gostaria de começar a ver como que eu ia encaixar isso na minha vida profissional. E aí, para sorte de quem faz relações internacionais, né, a gente abre o leque. O GDID foi um grupo muito importante para mim, porque apesar de ter o tema central do direito, é um grupo de extensão que abrangia todas as áreas do campus da Unesp Franca, né, tanto História, Serviço Social e RI, e foi muito bom para eu ampliar no sentido de conteúdo mesmo, do que era o esporte no meio de trabalho, o que era o esporte nos estudos, nos artigos, e depois, enfim, comecei a parte profissional, aí prestando estágio e passando pelos empregos que eu já passei. Que incrível, muito legal ver como você juntou a questão do esporte, que é uma paixão, e tornou isso uma questão profissional, assim, todas as etapas, a atlética, isso é muito bacana mesmo. Eu não posso deixar de te perguntar, além do Red Bull Bragantino, qual o time hoje que sua família torce? Você falou que acompanhava. Não tem como não deixar de perguntar. Essa pergunta é polêmica, minha família torce pro Corinthians. Eu podia falar que era bom, mas pra mim não é. Acho que a gente aprende, depois de começar a trabalhar com esporte, a dividir um pouquinho essa questão de torcedor e profissional, né? Acho que hoje eu tenho uma relação muito diferente com o time que eu torcia quando eu era só uma torcedora, do que hoje eu entendo o mundo do futebol como business, né? Como o meu trabalho, assim. Mas a minha família inteira, assim, de cabo a rabo, as duas, tanto do pai quanto a da mãe, religiosamente corintianos. Mas bacana. Bom, falando sobre trabalho, você hoje é assistente de operações do Red Bull Bragantino. E eu acho que uma coisa que a gente sempre traz aqui no pessoal que está trabalhando nas RI é falar mais ou menos o que você faz hoje. Tipo, quais são os seus objetivos do dia a dia, um pouco dessa rotina, o que você tem que lidar, né? Quais são mais ou menos o trabalho que você faz para o pessoal em casa entender, se inspirar, talvez, essas coisas. Sim. Mais uma vez puxando a sardinha aí para as RI, eu acho que é importante ressaltar o quanto a abertura de leque que a RI traz para a gente, ela é aplicada no dia a dia de um profissional que trabalha no esporte, independente, enfim, o que eu quero dizer é que eu tenho muitas pessoas no meu ambiente de trabalho que não fizeram RI, a maioria delas, na verdade, mas eu acho que a noção plural que a gente traz, né, essa bagagem do curso, ela é muito importante para esse dia a dia. E aí eu falo isso porque o meu dia a dia de operações, eu brinco que é o departamento de correria, assim, a gente tem uma rotina bem corrida, por assim dizer, e também muito diversificada. Nós somos um suporte para todas as áreas aqui dentro do clube, então a gente faz desde o evento em si, a operação do evento, que envolve relatório financeiro, pagamento de arbitragem, portaria, limpeza, organização das ativações dentro de quadra, organização de arquibancada, credenciamento do evento. Então, toda a parte operacional do evento, até o dia a dia. Então, por exemplo, a equipe que eu trabalho de operações aqui dentro do Bragantino, ela é dividida essencialmente em 2 polos, que é o estádio e o CT. Eu trabalho no CT, no Centro de Formação de Atletas, na maior parte do tempo, em Jarinu. E aqui, por exemplo, a gente também é um suporte para dia a dia de treino. Então, para marcar frota para levar atleta para fazer exame, para fazer distribuição de material esportivo, para, por exemplo, buscar, às vezes, lideranças do time global da Red Bull no aeroporto. E aí, isso para mim foi, acho que, uma das partes mais legais, assim, dos momentos em que eu pude atuar recebendo essas pessoas. Então, quando eu precisava, por exemplo, explicar a operação ou trazer esses preparadores de goleiro, esses empresários, esses internacionalistas também, porque tem pessoas no global que são dessa função das relações internacionais entre os clubes da Red Bull, né, o New York, o Leipzig, o Salzburg, para conhecer o estádio, por exemplo. Então, eu tive que me comunicar com eles em inglês, em alemão, em espanhol, e trazer um pouquinho
dessa questão cultural, né? Poder me relacionar nessa diferença cultural, que também é algo muito rico, e é uma sorte, eu diria um privilégio que eu tenho nesse sentido de poder estar dentro da equipe da Red Bull. Pelo menos nesse momento, assim. Muito bacana, Lala. É legal ver como, tipo, a gente no dia a dia faz um pouco de tudo mesmo, né? É meio que um reflexo do que a gente faz no curso. A gente tem diversos tipos de grupos, coisas de áreas diferentes pra gente entrar, e a gente acaba lidando com mais naturalidade com essas questões. Mas, falando nisso, você comentou que quando você voltou do intercâmbio, você tinha decidido que queria encaixar essa sua paixão com seus objetivos profissionais, mas eu queria saber se você, quando entrou no curso de RI, como você se imaginava profissionalmente, assim, você já tinha suas áreas de mais interesse, foi meio que se encaixando, ou alguma coisa foi por acaso, assim, durante o curso? Aposto que, como 99% das pessoas que entram no curso, eu tinha ainda, sei lá, uma brisa alucinógena de que eu seria diplomata, de que eu ia trabalhar na ONU, e sem querer desanimar as pessoas que ainda têm esse sonho, eu acho que é possível, como eu disse, relações internacionais é um leque enorme, e eu acho que aí que tá a beleza, assim, eu sempre fui uma defensora do curso, apesar de que eu sei que muitas vezes essa pluralidade às vezes acaba nebulando um pouco as nossas perspectivas. É muito legal ter essa abertura, assim. Então, sem querer desanimar essas pessoas, mas eu tinha esse sonho que eu acho que era inocente da minha parte, porque eu acho que a gente entra na faculdade também com uma visão um pouco mais fechada, né, do que é as RI. E também uma coisa que eu considero um privilégio, principalmente na Unesp Franca, é de poder participar desses grupos de extensão, então de ir me envolvendo onde eu entendia que o meu coração falava mais forte, ou que eu sentia que eu tinha aptidão para ajudar, que eu poderia me voluntariar, para poder ir entendendo que caminho eu ia trilhar, né? Então, eu não cheguei com essa ideia, eu achei que eu ia ser da Atlética, mas eu não sabia exatamente o que isso ia virar. Eu acho que o intercâmbio, ele foi esse divisor de águas na minha faculdade, do tipo, eu quero trabalhar com isso. Então, se eu quiser trabalhar com o que eu gosto mesmo, como que eu posso unificar essas duas coisas, né? O esporte e a RI no sentido da comunicação internacional também. Eu acho que o próprio podcast, né? Não sei se vocês concordam com essa ideia, com essa visão, mas ele é um formato de comunicação através das RI, né? E eu acho que a comunicação, ela se torna uma ferramenta que a gente desenvolve no curso de Relações Internacionais. Acho que é uma ferramenta e uma aptidão muito importante para qualquer profissional no mercado, independente da área que você vá trilhar, seja esporte, não seja esporte, seja RI estrita ou não, porque, como eu disse, por exemplo, foram momentos muito específicos que eu recebi, por exemplo, membros do Global da Red Bull. Só que foi a minha bagagem que me fez capaz de recebê-los da melhor forma que eu podia e de poder agregar alguma coisa para o clube e para o meu time de operações também. Obviamente que não faço isso sozinha, né? Nós somos uma equipe de mais de 8 pessoas só em operações, mas poder dar o nosso toque, assim, a nossa ajuda, o toquezinho de internacionalista, assim, nesse sentido, me deixa muito feliz. Eu queria aproveitar para perguntar um pouquinho sobre a sua experiência do intercâmbio. Você falou que você teve meio que esse insight, mas durante o intercâmbio você teve alguma atividade que você se envolveu, que fez você perceber que era isso mesmo que você queria? Alguma experiência nesse sentido? Eu continuei praticando esportes, que acho que é uma coisa que eu sempre tento fazer. Acho que é muito sobre essa sinergia, assim, de como a gente leva a nossa vida e o que a gente quer pra gente. Mas eu não cheguei a trabalhar com esporte especificamente, assim. Eu trabalhei lá, mas eu acho que foi num momento de mais introspecção que eu entendi aquilo. O intercâmbio, acho que além das matérias que a gente estuda, além dos cursos que a gente frequenta ou dos trabalhos que a gente realiza em termos acadêmicos, ele é um momento de voltar para si. Pelo menos para mim, ele foi muito intenso nesse sentido. Então, acho que foram nos momentos, às vezes, de corrida no parque, ou talvez de ler um livro na praça, ou de conhecer pessoas interessantes, que eu fui conhecendo sobre mim e dando espaço para esse autoconhecimento vir à tona. Não foi algo muito direto, assim, sabe? Acho que não foi, nesse sentido, uma relação muito linear. Foi uma relação de mais reflexão mesmo. Assim. Foi muito legal isso da reflexão, assim.
Eu já tive a oportunidade de fazer intercâmbio também, não sei se a Honda também já fez isso, tem a mesma opinião que eu, mas eu acho que às vezes o intercâmbio também serve muito pra gente entender quem nós somos, né, esse contato com o outro, com outras culturas, assim, meio que põe a gente no nosso lugar, assim, fala, caramba, eu sou assim mesmo, né? Mas qual país você fez intercâmbio mesmo, Ellie? Eu fui pra Alemanha, Alemanha, qual cidade? Karlsruhe. Caso não conseguiu ver nenhum jogo da Bundesliga? Não, eu não consegui. Eu consegui pisar no estádio de Karlsruhe, mas é um time muito inferior, assim, se a gente for considerar a Bundesliga e os times de maior destaque, assim, da Alemanha. Mas já foi o pezinho da emoção, assim. Eu fui também no Estádio Olímpico, em Munique, né, que foi bem legal, mas não assisti a nada, infelizmente não consegui. E vocês fizeram intercâmbio pra onde? A Honda eu sei que foi pra Espanha. Eu fiz pra Coimbra, pra Portugal. Eu tive a oportunidade de ver o jogo da Champions League. Eu vi Benfica e Ajax. 3-3 em Lisboa. Nossa, chuva de gols. Melhores experiências da minha vida, assim, tipo, disparado, assim. Tipo, eu podia morrer naquele momento e estar muito feliz só de ter ouvido o hino da Champions tocar no comecinho do jogo. Champions! E o meu intercâmbio, eu não tive muito contato, assim, com esporte, porque eu tava no auge da pandemia, assim. Então eu fui pra uma cidadezinha bem pequena, que era Santiago de Compostela, na Espanha. E meio que girava mais em torno de essa coisa de religião, que o peregrinação do caminho, que o pessoal fazia, apesar de nem todo mundo que fazia o caminho de Santiago ser necessariamente religioso, ter alguma fé, assim. Mas foi uma experiência diferente pelo fato de que eu cheguei lá e tava, tipo, Covid rolando solto. Você foi num momento bem complicado. Sim. Já eu esqueci de perguntar no começo, pode cortar se não puder entrar essa parte, mas pra que time você torce? Você falou que não gosta do Corinthians. Eu sou santista, não sou de Santos. Nossa, então, cachorro morto. Olha, eu não sou nem um pouco clubista, mas assim, eu tenho que concordar com você que nos últimos... foi pra final da Libertadores, nos últimos 2 anos a situação era muito, mas muito complicada. Eu tenho que concordar, assim, que às vezes tá disputando a 4ª força de São Paulo com o Red Bull Bragantino, nada contra vocês. Gosto do trabalho que vocês fazem aí. Você sabe que essa questão do clubismo foi uma coisa que foi muito importante pra mim de trabalhar quando eu entrei no futebol. Antes de estar no futebol, eu estava no Franca Basquete e eu trabalhei como estagiária na ESPN também, que foi a trajetóriazinha assim do esporte pra mim. Mas entrando no futebol, que acho que é o meu esporte favorito, né? Eu tive que ressignificar isso também, assim, porque o clubismo era uma coisa da resenha pra mim, com os meus amigos, não, torcer pro Corinthians. E aí, quando eu comecei a conhecer o futebol de uma forma mais ampla, entender, por exemplo, o projeto da Red Bull, que é onde eu tô mais inserida, essa questão também de entender a relação com os outros clubes. Então, por exemplo, no dia a dia de operações, que foi uma coisa que vocês perguntaram, eu preciso receber e eu tenho diversas reuniões com os responsáveis dos outros times também. Então acaba que você cria uma conexão profissional e às vezes de uma relação legal, né? Você não vai olhar para aquilo de uma forma né, assim, sedenta, de torcedor, tudo que eu quero, Corinthians, nada importa, só isso e tal. Porque você acaba criando um carinho pelo processo também e entendendo o lado de cá, sabe? Que incrível. Eu pensava que era uma coisa muito mais, manda um e-mail lá, fala isso, vai jogar com a amarela, vou jogar com a branca, sei lá. Não, por exemplo, a gente, todo pré-jogo, a gente faz a reunião pré-jogo, com o delegado da federação ou da entidade, né, da CBF, da Conmebol, e os representantes de cada clube, junto com principais envolvidos no evento. Então, polícia militar, brigadista, equipe de segurança, equipe de controlador de acesso, essa parte operacional. E a gente bate várias informações, inclusive o uniforme, que foi uma das que você deu exemplo, mas, entre outras, por exemplo, como política da boa vizinhança ou auxílio, né, que a gente quer receber bem os nossos adversários, a gente sempre pergunta do que eles precisam, a gente passa, por exemplo, a localização do CT com antecedência, a gente fornece gelo para os atletas se eles precisarem da nossa máquina de gelo. Então essa rivalidade, ela realmente fica dentro dos 90 minutos. E uma vez eu escutei aqui dentro, assim, de um amigo meu e colega de trabalho também, ele é supervisor das categorias menores, de 11 e 13, ele me falou, cara, quando você trabalha com futebol,
o que menos importa são os 90 minutos. Porque são tantas coisas que a gente faz fora disso, assim, que os 90 minutos, confesso, assim, é meio que o futebol mata o futebol. Eu nem assisto a maioria das vezes os 90 minutos do jogo, porque eu tô fazendo 1 milhão de coisas. E aí essa parte dos 90 minutos fica, sei lá, pro jogo da Copa, né, que eu tô assistindo. Eu não tô no Catar, estou aqui. Mas existe muita relação, né, com o delegado, com a comissão técnica do time adversário. Então isso acaba transformando o esporte numa coisa mais humana, né, da relação mesmo de trabalho. E aí é uma perspectiva muito diferente que a gente tem. Isso é muito legal, tipo, saber sobre isso, sabe? Porque, tipo, eu gosto muito de futebol, assisto, tipo, Copa, Champions League e tal, tudo, assisto jogos do meu time do Santos, assisto jogo aqui no interior de São Paulo, em Jaú, no 15 de Jaú, e a gente não tem noção, assim, de quantas pessoas trabalham e necessitam pra poder... Agora na Copa do Mundo mesmo, tem uma porrada de gente da FIFA, das delegações, fazendo, tipo, o arroz com feijão que tem que fazer antes de um jogo, sabe? Tipo, tem tanta gente, a gente não sabe disso, a gente nem sabe como, às vezes, RI pode entrar no meio disso e também ser sucesso, como você falou. Sim, isso é muito legal. As RI são maravilhosas nesse sentido. Já que você passou por várias partes do esporte e falando sobre esse toque das relações internacionais, qual que foi algum projeto, alguma ação que você fez nos seus trabalhos, tanto no Red Bull, como anteriormente, na ESPN ou no Franca Basquete, que você falou, nossa, eu fiz isso, que orgulho que deu certo, tipo, um negócio que brilhou seus olhos e falou, poxa, eu tô fazendo a coisa certa, certo? Tô fazendo a coisa que faz a minha cara como pessoa. Cara, acho que foram alguns momentos, talvez aqui refletindo com vocês eu possa elencar alguns. Quando eu comecei a estagiar na ESPN, eu lembro que tinha um projeto que fazia parte, tipo, do meu engagement, assim, era um projeto fora da rotina de trabalho, eles tinham um projeto de estágio, né, pra você se desenvolver. Eu acabei não terminando, porque eu fiquei só 6 meses lá, quando eu recebi a proposta do Franca, eu saí antes de encerrar o meu contrato, que seriam 2 anos de estágio lá. Mas era um projeto que chamava Caravana do Esporte, junto com o Instituto Esporte e Educação, da ex-atleta Ana Moser. A ESPN tinha uma participação muito legal nesse projeto que levava metodologias de educação através do esporte para cidades muito diversas do Brasil inteiro, assim, então... às vezes, eu não sei se vocês conseguem, às vezes, até deixar a indicação do site para as pessoas olharem, tem muito conteúdo legal, principalmente para quem tem interesse nessa área de esporte e tá passando pela faculdade agora, né? Eu acho que áreas sociais fazem meu coração bater mais forte, quando eu consigo unir essas duas coisas, era bem legal. Mas eu cheguei a participar de poucas reuniões aqui, em São Paulo para poder finalizar o projeto. Então foi um início de brilho no olho. Quando eu fui para o Franca Basquete, eu era muito multifuncional lá dentro, né? Uma equipe de um clube associativo de uma cidade pequena, apesar de o basquete ser gigante em Franca, ainda assim é uma cidade de 350 mil habitantes, né? E a equipe era pequena, então eu flutuava por várias áreas lá dentro. Marketing, operação de jogo, administrativo, financeiro, às vezes até contratos, assim, uma parte quase que jurídica, comercial, comunicação, imprensa. E uma coisa muito legal do Franca Basquete é a parceria com o SESI, porque o SESI ele tem uma metodologia do PAF, né, que é o Programa Atleta do Futuro, e os próprios projetos sociais envolvidos nas categorias de base é muito exemplar, assim. Então, poder conhecer a história de atletas, por exemplo, que tinham subido na vida, entre 1 milhão de aspas, né, nem sei se eu gosto muito dessa expressão, mas atletas que tinham mudado de vida através do esporte. Isso eu acho que é o que mais me emociona, assim, que eu acho que é o que a gente chora quando a gente vê o esporte espetacular de Olimpíadas, né, que a gente vê aquela galera lá, tipo, Isaías, essa galera que sai do zero e conquista coisas maravilhosas através de muito foco, muita determinação, muito treino, e aí, sobretudo quando a gente fala de esportes olímpicos, né, se a gente sai do futebol, o investimento é outro, cara, é muito diferente a realidade desses atletas medalhistas olímpicos, assim, muitas vezes eles são bolsistas do governo e o futebol, ele é um mundo muito mais luxuoso, né, que movimenta muito mais dinheiro, assim, só o futebol tem a Copa do Mundo e aí todo o resto disputa as Olimpíadas, né, acho que essa é uma primeira métrica para se pensar o tamanho do mercado do futebol.
E trabalhar no basquete foi interessante justamente por conta disso, por poder tá pertinho também de histórias nesse sentido, como essas. E aí eu acho que esses momentos, eles me marcam, assim. Momentos que me marcam também, que eu acho que mexem com o meu lado torcedora, são momentos de emoção do jogo, assim, das 4 linhas. Tipo, jogos do SESI Franca Basquete em que decidiram nos últimos 50 segundos. Jogos em que fica lá e cá, e aí lance livre ganha jogo, e aí antes da bola cair, o cronômetro zera, mas ela roda e chora e cai. Então, o basquete também me trouxe momentos emocionantes como esses. Acho que talvez seriam essas 3 ou 4 situações. Nossa, são muitas emoções, então, literalmente, né? Porque são esporte várias. É emoção o tempo inteiro e você tá ali, mas bem legal. Agora eu queria trazer um pouquinho de outro viés para a discussão, que eu também acho que é importante, porque você falou do tamanho do mercado do futebol, e a gente sabe que, infelizmente ainda, né, o futebol é predominantemente, majoritariamente masculino, assim, um ambiente muito que tem essa ainda, entre muitas aspas, toxicidade da coisa, e eu queria saber de você, como que é ser uma mulher trabalhando no futebol? Se você já viveu algumas situações, ou se pega às vezes, como que é? Já, eu acho que tanto no basquete quanto no futebol existe esse estigma ainda. Aqui no administrativo do CT, pra gente ter uma noção, tirando o núcleo social que fica fora aqui dessa sala que eu tô, por exemplo, e a minha chefe que flutua entre os CTs e as outras sedes da Red Bull, eu sou a única mulher no meio de 35, 40 homens. E é diferente, né? É diferente. Não é igual ainda. Não dá pra gente falar que mas é um trabalho de formiguinha. Eu posso dizer que eu sinto que do dia que eu entrei até hoje, eu já troquei ideias muito interessantes com pessoas aqui que hoje eu já considero parceiros, e que consegui me relacionar. E aí, não sei se isso tem um pouco a ver também com o meu estilo de ser, assim, o meu estilo mais extrovertida, eu sou bem falante, assim, eu não sou uma pessoa tímida. Se isso me ajuda, sabe? Se eu tenho essa sorte nesse sentido. Se o meu estudo também, que me ajudou muito a estar aqui, eu sou muito grata a ele. Mas a gente já viu situações, por exemplo, de jogos que árbitras foram desrespeitadas por jogadores do clube adversário, que jogaram aqui no CT. Sabe? Do árbitro menosprezar a árbitra, ou falar coisas tipo, tinha que ser mulherzinha, e ela relatar isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu já falei em algumas outras conversas que eu já tive com internacionalistas interessados no esporte, mulheres internacionalistas interessadas, porque pode parecer desanimador olhando de fora, porque realmente ainda existe muito caminho a percorrer, mas eu acho que é esse caminho de formiguinha que nos leva ao caminho de vencer nesse sentido, assim. Muito bem, indo mais agora para o nosso final da nossa conversa. Uma coisa que a gente tem que perguntar, depois de ter aprendido muito sobre a sua história, seus caminhos, projetos, o que brilhou seus olhos, você pudesse falar pra gente, dar dicas pro pessoal que também se identifica com a área, tipo, aonde eu vou procurar emprego, que curso eu deveria fazer, o que eu deveria estudar mais, focar mais, as oportunidades, o que você diria pra si mesmo há um tempo atrás, tudo isso, que acho que o pessoal, com certeza, vai considerar agora a vaga de esportes como uma possibilidade futura como internacionalista. Legal. Eu acho que então, como em muitos filmes a gente vê que ele começa numa cena e termina na mesma cena, né? Ou continuando aquele comecinho que foi cortado nos primeiros 2 minutos de filme, eu volto a falar dos grupos de extensão da faculdade, seja qualquer faculdade que você aí está nos ouvindo, faça. E se você não vir oportunidades dentro da sua faculdade, que você procure em outras, porque eu acho que é um campo de aquecimento, se é que a gente pode usar uma linguagem mais voltada para o esporte aqui, personalizada. É um campo de aquecimento, ele é um protótipo, assim, para a vida real. Você se envolver nos grupos de extensão que tem a ver com a área que você busca trabalhar, é um treino muito bom.
E aí, falando de esporte, e imagino que muita gente da Unesp Franca que esteja ouvindo a gente possa se perguntar sobre isso, eu indico aqueles lugares pelos quais eu passei. Então, Atlética e Grupo de Estudos de Direito Desportivo. São 2 grupos muito plurais, 2 grupos em que você vai conseguir ter uma noção maior da prática, né? E as RI, às vezes, eu também me sentia meio noiada quando eu era estudante, assim, tipo, o que isso tem a ver com RI? As pessoas até hoje falam assim, mas o que você faz não tem nada a ver com RI. Cara, pode ser que no estrito senso da coisa, muitas vezes não tenha, só que eu tenho certeza que foi RI que me trouxe aqui, através do desenvolvimento das minhas soft skills, através do desenvolvimento da pessoa que eu fui, desvendando essas mini questões aí, nesses mini grupos que eu participei e desses projetos que eu me envolvi. Então, é sobre também aprender a ter responsabilidade antes de começar a ganhar dinheiro por isso, assim, né? Então, aprenda a fazer aquilo, se é aquilo mesmo que te move, para depois dar um passo a mais na hora de procurar. E aí eu tenho, enfim, grupos para indicar. Você pode ir atrás do CEDERI, que é um grupo de esportes e relações internacionais que é iniciante, que também tem muito conteúdo legal e que está bombando de alunos e recém-formados que trocam muita ideia sobre isso. Você precisa se cercar de pessoas e fazer networking com pessoas que estão no meio. E aí acho que, inclusive, esse é um canal de comunicação, né? Este podcast é um dos canais de comunicação de que a gente possa espalhar a palavra do esporte, digamos assim, para as pessoas que têm interesse nessa área. Então se envolva, converse. Eu tenho muito, muito orgulho de contar que quando eu saí do SESI Franca Basquete, eu coloquei a Manu no meu lugar, que também é uma aluna de RI da Unesp, e que está brilhando e deitando e rolando lá dentro, e tenho certeza que ela deixa um legado maravilhoso para o clube também, por saber ter esse jogo de cintura, por aprender a administrar a paixão e a vontade de trabalhar na área. E eu acho que procurando esses meios, a gente consegue cada vez mais participar de workshops também, pode ser uma super boa ideia para começar a entender mais sobre quais áreas você pode se envolver. E para quem está me ouvindo, falem comigo, acho que eu posso contar muito mais da minha experiência e trocar ideia, trocar figurinha. Eu entrei nos meus trabalhos sempre conversando com pessoas, então pedindo para que alguém me indicasse ou me mostrasse o caminho das pedras, ou pedindo cartas de indicação para antigos supervisores, pedindo orientação do que eu precisava entender da vaga antes de ir para uma entrevista final. Eu acho que se comunicar é a chave de todas essas ideias e de todas essas vontades que a gente tem enquanto estudante, né, para se tornar um profissional do mercado. E acho que é isso. E desejo muita, muita sorte e muita, muita garra para entrar nesse mercado. A gente falou um pouquinho também sobre a inserção da mulher no mercado. Pode não ser fácil, mas estamos chegando lá. E eu vou adorar conhecer mais internacionalistas no meio cada vez mais. Acho que a nossa profissão está crescendo muito vigorosamente no mercado como um todo. E, por incrível que pareça, aqui dentro do clube eu não conheço muita gente de RI, mas nas entidades esportivas, como a Federação Paulista de Futebol e a CBF, eu conheço muita gente que é terceirizada e que vem das RI e que já está nesse meio de operações, que está no meio da comunicação. Então, são muitos caminhos a ser explorados e encorajo todo mundo aí nessa, quando houver a paixão. Muito bem, internacionalistas, esse foi mais um episódio de Trabalhando. Esse papo aqui foi muito legal, eu curti demais. Eu não sabia que dava pra trabalhar com esporte em relações internacionais, ainda mais um time de futebol, que é uma área que eu gosto muito, que é o futebol. Então, pra vocês aí de casa, pra considerar mais uma área de trabalho, pra um outro lugar pra vocês pensarem no futuro de vocês como internacionalistas, e a gente deu pra perceber que faz total sentido com a gente. Eu agradeço demais a nossa convidada, a Luísa, a Lala, por conversar com a gente, passar todo esse conteúdo, todas as dicas da história dela, que foi muito sensacional.
Muito obrigado, gente. Até mais. Não deixe de seguir a gente no Pode Ir. Pessoal, muito obrigada para quem escutou até aqui. A Luísa compartilhar com a gente a vivência dela. São muitas curiosidades, muitas coisas interessantes. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. E não deixem de seguir a gente e ficar de olho nos próximos trabalhandos, porque a gente sempre traz alguma área assim que nem eu nem o Jaú sabia que podia trabalhar sendo internacionalista. Então é isso, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, Luísa ou Lala, para a Unesp Franca. E é isso, espero que você venha mais vezes pra gente continuar o papo. Obrigada, adorei, gostei muito mesmo, gente. Tô saindo aqui desse episódio mais feliz do que eu entrei. Fiquei muito honrada de receber o convite de vocês. Para mim é realmente um prazerzaço estar junto de pessoas que estão cursando o mesmo curso que eu cursei e na mesma casa também. Acho que existe uma conexão natural nesse sentido e o papo para mim foi muito legal. Reitero aí para todo mundo seguir as plataformas do Pode RI e fico muito, muito feliz de voltar. Se houver o convite, estarei topando. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pode RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.